Caraca, mano, olha, isso é interessante, e já me perguntaram isso também. Eu cresci, vamos dizer, jogando, né, numa época, como o Kleber falou, que você falou também, na década de 90. E se você pegar esses times, alguns times que você citou, esses jogadores do meio para frente, principalmente canhoto, volto a repetir, assim, era muito canhoto de qualidade, sabe? Então era muito 10, era muito número 10 nos principais times do futebol brasileiro. Então eu lembro que na época do Flamengo eu enfrentava aquele Palmeiras da Parmalat, eu enfrentava o Vasco, campeão de 98 da Libertadores, o Botafogo, campeão brasileiro de 95, tinha um Fluminense também, que tinha um bom time, o Grêmio, aquele timaço. Quer dizer, era uma dificuldade muito grande que a gente encontrava, principalmente grandes defensores também. Agora, foi uma mudança radical no futebol para mim. Então, a gente vê cada vez menos, vamos dizer, essa qualidade refinada, essa qualidade técnica apurada no meio campo, principalmente. Aqueles números 10 realmente, não só clássicos da década de 80, mas da década de 90 também, já um pouco adaptado a essa mudança de 90 para 80. Eu fico triste porque a gente vê cada vez menos aquele jogador, principalmente no futebol brasileiro, habilidoso, driblador, que vai para cima, que o um contra um era normal a gente ver, né? Então, hoje está cada vez mais tático, está cada vez mais mecânico. Então, eu fico. Ontem mesmo, no jogo do Flamengo contra o Inter, alguns jogadores pegavam na bola, eu vendo com meu filho em casa, eu falava, vai para cima, só tem um, vai para cima, pelo amor de Deus. Assim, Mexendo perna junto, né? Mexendo o Gabriel ficava tentando driblar ali em casa, porque muitas vezes estava um contra um, e a jogada era parar, tocar atrás, recomeçar, quer dizer. Então, mano, eu acho que foi um processo normal, e para mim triste do futebol brasileiro, e eu acho que está cada vez mais difícil a gente ver essa questão da habilidade e, principalmente, volto a repetir, do um contra um. O Kleber, é interessante isso, porque anos depois eu vivi uma outra expectativa no Real Madrid, com um grande time que tinha, e foi diferente para mim. Então, em 95, por exemplo, eu falei, se criou uma expectativa muito grande, primeiro em cima do centenário do clube, né? Então, em 95, o Flamengo fazia 100 anos e era quase uma obrigação um título importante no centenário. Quer dizer, eu subindo, né? Me afirmando no profissional, com 20, 21 anos, enfim, buscando o meu espaço. Aí tem a chegada do Romário, logo no início do ano, chega o Vanderlei Luxemburgo, chega outros jogadores também de muita qualidade. O Vanderlei, ele consegue montar um time, mesmo a gente perdendo a final no Fla-Flu, aquele campeonato carioca, que foi, quer dizer, um jogaço, infelizmente nós perdemos ali no final. Sabe, aquela época, o Carioca naquela época, só pra desenhar pra galera aqui, o Carioca naquela época era um título, tipo uma Copa do Brasil. O Carioca, o Carioca ainda, o estadual naquela época, mano, ainda tinha uma importância muito grande. Sim. Não, e só pra cortar rapidinho e explicar, porque, pô, a gente tá velho, né, cara? Tem uma molecada aí que acompanha a gente. 95, aquele ataque foi considerado o ataque dos sonhos, né? Porra, era o ataque que colocava medo em qualquer time do Brasil, que foi... Isso aí. Era Sávio, Edmundo e Romário. Aquele time era um time, foi feito para ser o que seria o Flamengo hoje, mais ou menos, né? Só na musiquinha era Sávio, Romário e Edmundo, né? Não era... É bom a gente colocar isso. Realmente, o campeonato carioca naquela época, ou o campeonato paulista, enfim, os campeonatos estaduais, principalmente nos grandes centros, eles eram muito, mas muito importantes, era muita rivalidade. Então, enfim... então a gente cria ali, a gente faz, apesar da derrota no final, lá naquele clássico, um excelente campeonato carioca. O Vanderlei Luxemburgo, ele consegue montar um time muito bom taticamente,
comigo e o Romário na frente. Depois nós temos a chegada do Edmundo, e é curioso, né? O futebol brasileiro daquela época, principalmente, não se ganha o Campeonato Carioca daquele ano. O que acontece? Parece que estava tudo errado. E não estava tudo errado. Quer dizer, desmonta praticamente todo aquele time, o Vanderlei Luxemburgo sai, traz outro treinador, traz mais 8, 10 jogadores para montar um outro time em cima da hora, já para começar o Campeonato Brasileiro e outras competições. Quer dizer, chega o Edmundo e a gente praticamente não tem, vamos dizer, um time competitivo, um time que encaixasse. É claro que ali a vaidade ela foi determinante também. Então, chegou um momento que parecia que era cada um por si e vamos jogar, sabe? Então, faltava uma estrutura muito grande, uma estrutura física, uma estrutura administrativa, não tinha comando. Quer dizer, tudo isso resultou, infelizmente, num resultado negativo daquele ano. É triste porque... E se você pegar um pouco, Kleber, também, o trio, esse ataque, ele jogou muito poucos jogos juntos. Uhum. Então, foram muitos problemas dentro e fora de campo, era uma dificuldade muito grande, então a gente acabou com um problema muito grande em relação a toda aquela estrutura, né? Então, foi um ano difícil, um ano, infelizmente, negativo, mas que eu tirei muita lição daquele ano. Eu tirei muita lição. E mesmo com todo aquele problema, a gente chega à final do Campeonato Carioca, nós chegamos à final da Supercopa da Libertadores contra o Independiente e infelizmente não ganhamos. Mas foi um ano assim muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo um ano de muito aprendizado na minha carreira ali com apenas 21 anos. Legal. No Vinícius Júnior, o Gabriel acompanhou bem. É um garoto de 17 anos lançado, acho que nem com 17, né? Foi até antes, Gabriel. 16 para 17. 16 para 17. 17 anos no profissional. Surreal. Você via um menino, eu já tinha acompanhado, já acompanhava na base do Flamengo, mas com muito talento, muita qualidade técnica, e ao mesmo tempo, claro, com dúvidas e com algumas deficiências, que ele só melhorou essas deficiências que ele tinha no primeiro time, no profissional, com o dia a dia, com os treinamentos, vendo aqueles grandes jogadores, vendo aquelas referências, o dia a dia, o profissionalismo. Convívio, né? O convívio, exatamente. Então, você via esse processo de crescimento, né? Na parte tática, na parte técnica. O Vinícius chega no Real Madrid também muito novo, com menos de 18 anos. E nos primeiros 2 anos, nas primeiras 2, 3 temporadas, a gente via ainda essa deficiência e ele foi corrigindo, ele foi pegando com essa experiência. Então, eu gosto de dar um exemplo do Vinícius, Mano, Gabriel e Kleber, porque esse menino ele teve tanta resiliência no Real Madrid, mas tanta nos primeiros 3 anos, ele tomou... E você sabe bem que você tem muito contato lá ainda. Ele tomou tanta pancada que ele virou um motivo, ao mesmo tempo, nos primeiros 2 anos principalmente, um pouco, entre aspas, de comédia na Espanha. Que como o Real Madrid contrata um jogador com tantas deficiências assim. Quer dizer, então ele apanhou, ele trabalhou, é um menino que você via e eu acompanhava, que com as críticas ele fazia aquilo ali uma força ainda maior. E ele foi trabalhando, hoje a gente vê, claro, que com deficiências ainda, porque é um garoto ainda, mas você vê o trabalho que ele fez, não só o trabalho técnico, tático, não, um trabalho psicológico também, que é super importante nesse processo. Gabriel, assim, primeiro lá do Mundial, né, aquele jogo histórico contra o Vasco, em 98, eu já tinha ali isso eu já falei algumas vezes, eu já tinha uma motivação especial por conquistar um Mundial. Eu, em 81, eu tinha 81, 7, 8 anos, e eu lembro bem do Mundial que o Flamengo conquistou contra o Liverpool. E aquilo ali me deu uma... ficou na minha memória ali que eu tinha um grande sonho, claro, um sonho totalmente distante,
de eu jogar futebol e um dia eu chegar a ser campeão do mundo, né? Mesmo porque um garoto ali em uma cidade pequena, Vila Velha, no Espírito Santo, você conseguir algo desse tamanho era muito sonhador mesmo, né? Algo muito distante, né? Então eu consegui chegar. E eu lembro que a semana que antecedia a final em Tóquio, aquilo ali veio na minha memória. Então era uma motivação, primeiro, muito especial na minha carreira, na minha vida, e eu consegui realizar esse sonho vestindo a camisa do Real Madrid naquele ano. E o Vasco, eu te confesso, assim, eu acho que ficou algo muito mais voltada para o Rio de Janeiro, para o futebol carioca, para a rivalidade entre Flamengo e Vasco. Quer dizer, eu jogo a minha vida inteira contra o Vasco, desde a base do Flamengo, e um ano depois que eu saio, eu vou justamente jogar uma final de Mundial Real Madrid contra o Vasco. Então, ali se criou uma torcida organizada na época, não sei se você se lembra, Flá Madrid. Então virou uma expectativa muito grande e automaticamente virou, para mim também, essa pressão, né? Já tinha pressão de ser campeão do mundo com o Real Madrid, virou muito mais o seguinte, eu recebia várias mensagens na época, não era o WhatsApp como a gente tem hoje, né? Mas era de ligações, olha só, você pode tudo, hein? Menos perder para o Vasco, menos o Vasco ser campeão do mundo. Quer dizer, isso se tornou uma pressão muito grande. Mas eu acho que foi mais ali um sonho mesmo, um sonho realizado de ser campeão do mundo. E a outra pergunta, desculpa, Gabriel? A outra pergunta foi se você se sente injustiçado por não ter tido uma despedida no Flamengo. Mas, não, você não teve uma despedida. Mas você foi homenageado pela gestão atual. Correto? Foi assim, uma homenagem normal com alguns outros atletas. Não assim, eu te confesso que eu nunca pensei nisso, nunca mesmo. Eu acho que é um processo natural do clube, enfim, se vai fazer ou não, se quer fazer ou não. Eu, assim, para ser sincero, eu só tive homenagem mesmo, e foi uma homenagem muito legal, que foi o meu último jogo pelo Zaragoza, na Espanha. Então, foram três temporadas vestindo a camisa do Zaragoza, que foi para muitos a melhor época da história do clube, que nós ganhamos competições importantes, como a Copa do Rei, Supercopa da Espanha, enfim, outras competições que a gente chega numa etapa muito longe com o clube, né? E ali foi uma homenagem de volta olímpica sozinho, com o estádio todo de pé, gritando meu nome, quer dizer, mas eu também nunca busquei isso, nunca esperei, e principalmente nunca esperei isso. Acho que é um processo natural. Eu tive a felicidade de jogar em clubes importantes da minha carreira, em 2 clubes de uma massa de torcedores muito grande, né, gigantesco, de uma pressão muito imensa, que é Flamengo e Real Madrid, aonde, graças a Deus, Gabriel, eu sou reconhecido e para muitos eu sou demais. Então, para mim é o que fica. Eu acho que a homenagem melhor para mim é o carinho realmente da torcida e o que ficou na minha carreira. Não. Olha, só se foi algo muito interno ali, eu acredito que não tenha sido, mesmo porque, Manu, o Romário tinha o jeito dele, uma maneira de encarar a carreira dele, eu tinha outra completamente. Então, eram 2 pessoas totalmente diferentes no âmbito pessoal e profissional, que encaravam de maneira diferente as carreiras, mas dentro de campo era uma conexão muito legal, muito legal. Então, o Romário, eu joguei quase 3 anos com o Romário, então foram 2 anos e meio, vamos dizer, que, se eu não me engano, foram quase 110 jogos, 109 jogos, se eu não me engano, da dupla, com 140 gols. Quer dizer, então foi realmente uma conexão muito grande. Eu mesmo ali com 20, 21 anos, ele sempre me respeitou muito, principalmente dentro de campo. Então, a minha saída, eu acho que, assim, no final de 97, é aquela saída, o Kleber sabe muito bem, que não tinha como não sair. Quer dizer, depois de tantos jogos com a camisa do Flamengo, de tantos anos, vem um clube como o Real Madrid e faz uma proposta irrecusável para mim e para o clube, então não tem, foi um processo natural. Eu lembro que na época foi uma das maiores, até então, até nos últimos, não sei quantos anos, ainda tinha sido
a maior venda da história do clube. E quer dizer, e quando vem, depois de tanto tempo, vestindo a camisa do Flamengo, e vem um clube como o Real Madrid, quer dizer, é muito difícil a gente segurar. Então foi um processo muito natural dessa transição Flamengo com o Real Madrid. A gente já está entrando em um processo final de temporada. É um processo, ao mesmo tempo, de desgaste muito grande, né? Agora, o Flamengo está jogando o Campeonato Brasileiro, claro, eu acredito que está praticamente fechado o Campeonato Brasileiro. Dificilmente, até pela tabela que tem, pelos jogos que tem, o Palmeiras vai deixar escapar esse título, né? Não só por isso, mas pelo bom time que tem, pela regularidade que teve durante toda a competição. Então, para mim, é muito difícil. O que o Flamengo está fazendo agora é jogar o Campeonato Brasileiro, vai ter que alternar uma equipe titular com uma equipe mesclada, que é um processo natural. Agora, a gente não pode esquecer, muita gente fala, o Flamengo caiu de produção, o Flamengo do Campeonato Brasileiro não é o mesmo. O Flamengo está em 2 finais de competições super importantes, Copa do Brasil e Taça Libertadores da América. Quer dizer, então, eu acho que o foco tem que jogar o Campeonato Brasileiro, claro, e da melhor forma possível. Agora, mesmo esse Campeonato Brasileiro, ele está sendo visado, está visando essas 2 finais, essas 2 competições. Então, o ano do Flamengo, a temporada do Flamengo se joga no dia 12, 19 e 29 de outubro. Então, o Flamengo pode terminar o ano, a temporada, com 2 conquistas realmente muito fortes, muito boas. E fechando, vamos dizer, não fechando, né, que tem 2023 pela frente, uma fase e um período extremamente vitorioso de um grupo muito forte, que vem trazendo isso desde 2019. Quer dizer, então é uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que a pressão ela é gigantesca, porque jogar no Flamengo realmente é uma pressão muito grande. Agora, a concentração total, ela está sendo visada em cima dessas 2 finais. Agora, mano, só para pegar o gancho, sim, vale ressaltar também que o Dorival assume o Flamengo em um momento de Campeonato Brasileiro terrível. Terrível. Então, assim, a gente está falando de um Campeonato Brasileiro que tem um Palmeiras liderando e que o Palmeiras não dá brecha também. Então, assim, é muito difícil você chegar num time regular em uma competição de pontos corridos. Então, é que ele teve chance, né, Sávio? Naquele confronto direto que ele não conseguiu vencer o Palmeiras, depois ele tropeçou com o Ceará, tropeçou com o Goiás. Exatamente. Agora, é aquela questão que a gente trocou no começo, né? De realmente ver o dia a dia dos atletas, mesmo o Flamengo tendo praticamente 2 times, um grande elenco. Agora, a gente tem que ver o dia a dia dos atletas. A gente vê jogadores que fisicamente com um desgaste muito grande já, que é a questão do Arrascaeta, com problemas de pubalgia. Então, a gente tem que segurar esse jogador, porque a gente está visando 2 finais super importantes na frente. A gente tem outros jogadores com problemas físicos também, que a gente tem que dar uma segurada, a gente tem que mesclar. Então, assim, o dia a dia ele não é fácil, ele é um processo bem difícil, né? Agora, não tem jeito, o foco total é em cima dessas 2 competições. E o Flamengo, para muitos, tem a obrigação de ganhar essas 2 competições. É difícil, muito difícil. A gente está falando de um adversário como o Corinthians, que vem crescendo muito de produção também, vale ressaltar. A gente tem um time, que é o Atlético Paranaense, que para mim, já é um time muito grande no cenário nacional. É um time que nos últimos 10 anos vem mantendo uma regularidade impressionante a nível nacional e internacional. Então, assim, todo cuidado é pouco, são 2 jogos dificílimos, são 2 finais, e aí entra físico, técnico, psicológico, para chegar bem nessas 2 competições.